Ô povo do agro, eu sou o Hélito Espanha, estamos aqui direto da SIC 2023, está ao meu lado aqui para trocar ideias, trazer informações sobre as tendências do agronegócio e do café em Minas Gerais. Eu estou aqui com o Caio César Coimbra, que é subsecretário de Política, Economia e Agropecuária. Caio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui é um prazer estar com vocês, falando com esse público, dando uma palhinha aí sobre a questão do café e alguns pontos que a gente vai trabalhar aí, principalmente para levar informação ao público ouvinte nosso aqui. Legal. Ô, Caio, eu vou começar com uma pergunta para nosso bate-papo sobre bienalidade. Conta para nós, né? A gente sabe que há um certo desconhecimento, né? Talvez aí que a gente possa trazer essa reflexão e esse tema à tona. Explica para nós como que é essa bienalidade do café e como que a secretaria tem tratado essas questões. Bom, a bienalidade é um fator fisiológico da planta, ou seja, um ano ela vai produzir mais, outro ano ela vai produzir menos. Quando o café, todo mundo sabe aqui, quem não sabe vai ficar sabendo agora, que com mais ou menos 3 anos que foi plantado, ele começa já a produzir uma quantidade boa. Ele estabiliza aí com 3, 4, 5 anos, já estabiliza na carga máxima. Contando a carga máxima do café, onde que produz o máximo potencial da planta, o ano de bienalidade negativa é o ano que ele produz menos. Perfeito. E positivo é o que produz mais. Então, quando a gente vê o gráfico de produção, ele é uma escada praticamente, sobe e desce, sobe e desce. O que acontece? A fisiologia da planta, por questões da cultura mesmo, ela não expressa o maior potencial produtivo em um ano. E no outro ela produz bem. Então a gente vai ver que um ano a gente tem uma quantidade maior de café no mercado, outro ano... Sem dúvida. Quantidade maior menor. ou menor oferta de acordo Basicamente com é isso, não tem muito segredo do que explicar. O que isso influencia? Isso influencia no mercado diretamente. Perfeito. Se você tem menos café no mercado, um ano que normalmente tem a bienalidade negativa, tem menos café no mercado, o preço pode subir um pouco mais se a demanda continuar aquecida ou aumentar. Pela oferta e demanda, a lei, eu acho que a lei que mais funciona é de oferta e demanda. E quanto menos influência de governo tiver, melhor ainda, né? É melhor. Eu acho que se influenciar no mercado, você desregula, não tem jeito. Então, influencia que quando a bienalidade negativa tem menos café disponível, há uma produção menor, você normalmente paga um pouco mais caro comparado ao ano que tem mais. Tá. Basicamente isso. Dentro desse tema de bienalidade, eu queria que você explicasse para nós o papel aí, né, da secretaria e o que isso influencia nos seus projetos. O papel da secretaria, nesse caso de bienalidade, é basicamente de informar e mostrar para o pessoal, olha, vai ter essa bienalidade negativa, vocês têm que se preparar para uma colheita menor e fazer a gestão da propriedade considerando um ciclo maior, 4, 5 anos, porque vai ter pico de baixa. Então a gente tem que estar preparado, o produtor tem que preparar o bolso, porque a produção caindo, ele vai ter um custo de produção maior, né? Ele vai ter, o gasto praticamente se mantém e a produção abaixa. Então ele vai ter uma arrecadação receita menor, obviamente. Ele tem que se preparar para isso. O papel da secretaria, basicamente, nesse caso, é informar. Tá. Nós estamos aqui no nosso podcast, né? O Povo do Agro, e é uma parceria que a gente está com o Centro de Excelência da Cafeicultura. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar lá na cidade de Varginha, no sul de Minas. Teve lá, não? Tive a oportunidade, tive agora na inauguração, tive lá compondo e levando a mensagem do governo de Minas para esse importante empreendimento, né? Para o produtor rural, não só mineiro, como brasileiro. Certo. E quiçá mundial, porque é uma referência ali para um centro de treinamentos, melhorar a mão de obra, melhorar a qualificação dos produtores também. Então, só tende a ganhar com o centro de excelência. Tá, então eu quero pegar aí um gancho e saber o seguinte, nós estamos aí, 2024 bate a porta, né? Nós sabemos que a secretaria e que você à frente aí da subsecretaria tem vários projetos, né? Tem verbas, né? Dotação orçamentária para isso. Dentro dessas necessidades, como você disse aí da bienalidade, de capacitação, como que está previsto, há uma parceria, a possibilidade de levar esse conhecimento, essa formação para o produtor, para os cooperados das cooperativas? Conta para nós. O que nós fizemos? Lá nós fomos somente inaugurar o centro, foi muito corrido no dia e eu não consegui conversar com o Diógenes naquele dia. Um abraço ao Diógenes. Mas nós já deixamos praticamente agendada ainda no começo de dezembro uma conversa para ele explicar tudo o que ele está fazendo, quais que são as intenções. Certo. E como a secretaria pode estar ajudando.
Mas eu já posso adiantar uma coisa. A gente sabe que a colheita do café é sempre um gargalo. A mão de obra, o pessoal vem de fora, muita gente às vezes vem do norte de Minas, de várias regiões de Minas, do nordeste do país. E a gente precisa capacitar esse pessoal antes da colheita. Boa. Por quê? Nós temos aí as questões também que envolvem a legislação trabalhista, que é muito rigorosa, mas que precisa ser cumprida porque pode ter um acidente ofídico, pode ter um acidente de trabalho. E a gente está trabalhando, a Secretaria de Agricultura já tem a consciência que nós precisamos fazer algo nesse sentido dentro da cafeicultura. E já tem algum projeto amadurecendo, a gente não pode adiantar aqui, mas nós já estamos dar um maturando. Spoiler aqui. Então, Caio, isso aí que você está dizendo, a gente sabe que a mecanização, toda a tecnologia que vem, nós estamos aqui, né, na SIC 2023, trazendo tecnologias, a discussão sobre toda a cadeia, né, produtiva aí, né, do café. E sabemos, como você disse. Então, isso hoje ainda é uma realidade da questão da mão de obra, das questões da parte trabalhista, fiscalização. O que você tem de informação e como que isso pode ser minimizado a partir aí de algumas parcerias, né, com várias instituições? Sim, o que acontece? Minas Gerais tem vários tipos de relevo, vamos dizer assim. Sim. Pega o sul de Minas, parte da zona da mata são mais amorradas. O plantio de café nessas regiões, são café de montanha. Então, até a mecanização, dependendo da declividade onde foi plantada, ela é prejudicada. Então, várias dessas situações, ainda a mão de obra sem ser mecanizada para a colheita, ela é talvez ainda mais eficiente. Quando a gente trata do cerrado, por exemplo, nós temos que são áreas de maior altitude, mas são platores, são áreas mais planas, muitas vezes mecanizada, até irrigada com pivô central em muitos casos. Então é diferente da cafeicultura do sul de Minas. E a gente precisa sim treinar, capacitar os dois casos. Onde que tiver na parte mais mecanizável, tem a parceria com o próprio Senar, né? Nós temos a Emater, que é uma das vinculadas nossa, que dá assistência técnica ao produtor no campo e também conscientiza nessa parte da colheita, de mecanização. E agora a cafeicultura de montanha, quando a gente trata que é a parte trabalhista, que ela preocupa mais um pouquinho. Sem dúvida. Porque ainda ela é muito visada e a gente precisa conscientizar o produtor que aquele treinamento só vai melhorar para ele. Por quê? Você tem um colaborador treinado, tem um colaborador mais produtivo, você sai do espectro de ação aí das multas, né, que são pesadas. Perfeito. E talvez impacte em duas questões, né? Questão de produtividade e questão de segurança, né? Exatamente. E você tem um colaborador feliz, seguro, porque o colaborador, se ele machucar ali, ele não vai querer. O cara, ele tá doido para trabalhar. Se ele machuca, ele fica fora do trabalho e ele vai achar ruim. Sim. E você também cumpre a legislação e que o Ministério Público sempre vem nos alertando para tentar fazermos um trabalho conjunto. E é isso que a gente espera. Essas parcerias com o Ministério Público, com entidades como o Senar, como o Emater, elas são essenciais para a gente mudar esse cenário na cafeicultura. Tá. Ô Caio, você citou aí, né, as diversas características, né, geográficas de Minas Gerais. Eu queria fazer uma pergunta, duas em uma, se me permite. Claro. Tá? A gente falar em termos de oportunidades, né, do café especial e essa regionalização do café. Como que qual que é a visão, né, sua aí enquanto subsecretário, enquanto representando aí, né, o estado de Minas Gerais no segmento da agricultura? Primeiramente, o café especial é um café que a gente tá colocando no gosto do consumidor. Estamos tomando café aqui, uma delícia. E hoje o que eu falo? Quando a gente vai comer uma jabuticaba, a gente põe no pé as que estão maduras. A gente não come a jabuticaba verde. Em alguns casos, talvez em uma parte boa dos casos, quando a gente vai apanhar o café, põe-se o grão cereja, que é o grão maduro, com o grão verde, às vezes vem um ou outro grão xoxo, e queira ou não, você diminui um pouco a qualidade. Obviamente, tem paladar para tudo, tem mercado para tudo. Claro. Mas o café especial é uma forma de você agregar valor. Você põe o grão cereja, você coloca toda ali a tecnologia a favor de produzir, e você tem um café com um paladar, uma qualidade maior, com a pontuação altíssima, acima de 80, 82 pontos, a gente já considera que são cafés especiais, e é um nicho de mercado muito grande, porque hoje, no mínimo, a gente vende um café especial pelo dobro do preço, no mínimo.
O governador Romeu Zema gosta muito de falar que teve um caso lá no Cerrado que venderam a saca de R$60 mil de café. Então, tem alguns outros casos aí com essas proporções aí. Então esse é um nicho interessante para nós. Em relação aos locais, as regiões produtoras, cada uma tem suas características, né? A gente falou aqui da região do Cerrado, é plantado geralmente numa região mais alta, mais plana, tem o terroir do sul de Minas, solo, clima, sim, até a tradição, né, do café especial. Então é um nicho de mercado que a gente deve explorar, tem aumentado, e uma coisa que eu fico brincando aí, que aparece nas mídias sociais, a seita dos que bebem café sem açúcar vem aumentando e ninguém fala vem disso. Mesmo. E vem mesmo. Isso aí eu posso testemunhar que faz parte do dia a dia já, hein? Agora, uma coisa interessante, eu aprendi a beber café sem açúcar quando eu fiz um intercâmbio na Europa, na Dinamarca. Olha só. Lá eles bebem sem açúcar, e isso há 11 anos. E agora eu aprendi a beber, desde aquela época eu nunca mais bebi. E recentemente, vou colocar uns 3, 4 anos, que eu conheci o sabor especial, apaixonei, só tomo café especial hoje quando tem. Parabéns, aí sim, porque quando coloca uma dose de açúcar ali no café, pelo amor de Deus, eu até sofro. Ô Caio, só pra gente, já chegando ao final aqui do nosso bate-papo, tudo isso que você disse impacta principalmente em capacitação, né? Eu vou voltar aqui, né, com o nosso Centro de Excelência da Cafeicultura, né? E como vocês também têm outros parceiros, todas essas perspectivas, seja questão trabalhista, seja questão técnica, né, para produzir um bom café, um café especial, isso tem previsão, isso está previsto em termos de planejamento para 2024, para ter um investimento nas diversas regiões de Minas Gerais? Olha só voltar antes de responder essa pergunta, um outro dado. Nós fizemos um diagnóstico junto com a Universidade Federal de Viçosa dos problemas da cafeicultura. E qual foi o primeiro, top 1? Mão de obra. Não, Ou falta de mão de obra. Esse é um problema hoje que eu diria, né? A gente estava agora mais antes aqui, eu estava conversando com outro colega, falando exatamente essa necessidade de todos os segmentos, né, na questão de mão de obra qualificada. Exato. Um é mão de obra. O 2 é mão de obra qualificada. Então os dois estão relacionados. Dos 5 principais fatores, esses 2 são os maiores. E aí o Centro de Excelência da Cafeicultura vem agregar bastante para a gente trabalhar esse problema. E a estrutura, né? Ficou maravilhosa, né? A estrutura ficou linda, lá muito bem feita. Eu quero conhecer o funcionamento nós vamos lá tomar um café. Vamos lá tomar o café. E agora, respondendo essa pergunta sobre o planejamento. Eu penso que essa parte, ela mais do empreendimento de cada um do que uma política de Estado. Perfeito. Por quê? O café especial, ela já está no gosto das pessoas. A gente, claro, já é uma pode realidade. Promover ações, palestras. Eu trabalhei durante quase 10 anos na Federação de Agricultura, na FAENG. Certo. Então, lá a gente já promovia isso com nossa analista Ana Carolina, muito competente. Ela dava palestras regionalizadas, mostrando como que era o café especial, como que se produzia e toda essa relação. A Secretaria de Agricultura, ela também vê a necessidade disso. Nós temos hoje um Julian lá, que é um excelente técnico dentro da área. Ele palestra também com as associações, cooperativas, mostrando o café especial e outros. Mas a gente não tem assim, uma política pública pensando em difusão. Eu acho que está muito mais na vontade do produtor. Por quê? Sim. Até porque não tem tanto mercado ainda para café especial dentro do país. Sim, é mais mercado mais externo. Mercado externo, né? Então, a gente vê um nicho de mercado, vê uma capacidade, acho que é uma evolução natural, mas que a gente tem que dar pílulas. De vez em quando, está soltando matérias, fazendo palestras. Nesse evento até mesmo esse momento, né, que nós estamos aqui, né? A SIC, sem dúvida, a cereja do bolo para mostrar tudo isso. É um Perfeito. evento fantástico, consolidado, que vem gente de mais de 40 países, como veio na última edição, e aqui a oportunidade de fazer negócio e tudo mais. Perfeito, Caio. Quero te agradecer, muitíssimo obrigado. Vamos ficando por aqui. O Povo do Agro, SIC 2023, cobertura completa e muita informação. Fica com a gente.